Obrigado, pastor Góes. Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Enquanto eu me organizo aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler um trecho um pouco mais extenso. Eu peço que você me acompanhe. Depois nós vamos revisitar o texto, mas eu quero que você acompanhe a minha leitura enquanto você acompanhe na sua versão, tá? Tente acompanhar. Quero também aqui fazer um momento inicial. Quero agradecer aos meus amigos adolescentes aqui que atenderam a nossa chamada. A gente combinou lá, eu estou dando aula para os adolescentes aos sábados, e aí eu combinei com eles que hoje eles iriam sentar aqui na frente, não lá no fundão, escondidos, mas eles iam sentar aqui na frente. Aí nós temos 3 guerreiros aqui que atenderam ao chamado. Os demais eu estou vendo que estão sentados com seus pais, estão com as suas famílias, então está tudo sob controle. Mas lembrei de vocês, não esqueci não, tá? Então, me acompanhe na sua leitura, na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 até o verso 11 do capítulo 2, tá? Então, me acompanhe aí. O apóstolo Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra viva e rejeitada, sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que Deus abençoe sua palavra, que foi lida agora. Meus irmãos, nós lemos um trecho bem extenso da carta de Pedro. Pedro, quando escreve essa carta, se você analisar aí pela sua Bíblia, se ela tem aqueles títulos, tá? Por parágrafo ali, ou por bloco de texto, você vai ver que os títulos giram em torno desses temas. O primeiro é a santidade na vida, do verso 13 ao verso 21, santidade no amor, do verso 22 ao 25. Depois, do capítulo 2, o título é os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. E depois, a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Então, percebo que neste bloco de textos que nós lemos, o apóstolo Pedro nos faz uma apresentação do comportamento esperado do cristão. Nós vamos iniciar uma série de pregações, de estudos, que o tema, como o pastor Marcos já adiantou para os irmãos, é discípulo radical, o discípulo radical. Então, nós vamos estudar 8 qualidades ou 8 características desse discípulo radical. E a primeira característica que nós vamos estudar hoje é o inconformismo. O inconformismo é uma característica do discípulo radical. Estar no mundo sem ser do mundo, viver e servir na sociedade que nos cerca sem assumirmos os valores que nos são apresentados. Esse é o desafio do cristão. Para esse desafio, nós temos 2 opções que nos são apresentadas. A primeira é a opção do escapismo. O escapismo seria o quê? Já que nós temos que viver uma vida de santidade, viver uma vida de pureza, viver uma vida de abstenção das coisas que desagradam a Deus, e o mundo está cheio das coisas que desagradam a Deus, então vamos sair do mundo, vamos viver num ambiente isolado, vamos então viver em monastérios, vamos viver em comunidades isoladas, em comunidades que estejam protegidas, de forma que a gente então escape desse poder do mundo. O problema é que o escapismo não é uma resposta bíblica. A Bíblia não nos orienta ao escapismo. Pelo contrário, se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, dos versos 15 a 17, eu creio que nós temos o texto aqui, eu peço que você me acompanhe no texto e veja que o escapismo não é uma solução para o cristão. Cristo, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, nos diz assim: orando a Deus em nosso favor, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, o cristão não pode escolher o escapismo como solução. Sair do mundo não é a resposta para o cristão. Se isolar do mundo não é a resposta para o cristão. Porque, como Cristo deixou bem claro na sua oração sacerdotal em favor da igreja, ele deixa uma ordem bem clara: assim como Deus, o Pai, me enviou ao mundo, eu envio a igreja também ao mundo. Então, o cristão é desafiado a viver no mundo sem ser do mundo. O problema é que a gente acaba caindo num outro problema, que é o do conformismo. Então, já que nós não temos opção de vencer as coisas ruins do mundo, então vamos nos conformar a ela. Acontece que o texto bíblico nos alerta severamente que o conformismo não pode ser a resposta para o cristão. Eu peço que você acompanhe os vários textos que eu vou ler agora, porque o assunto aparentemente é tão importante que ele está presente em todos os blocos de livros
todos os blocos de livros bíblicos. Por toda a Bíblia há uma confrontação por parte do texto para que o cristão, para que o crente, para que aquele salvo, o remido, o eleito, não se conforme à existência do mundo, não se conforme aos padrões do mundo. Então acompanhe comigo. Na lei, nós temos, em Levítico 18, capítulo 18, dos versos 1 ao 5, o texto nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Entre os profetas, nós temos o profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 12, nos trazendo o seguinte alerta. Ele está fazendo uma série de acusações a Israel, mostrando uma série de consequências para Israel do fato deles terem se afastado de Deus, se afastado da lei do Senhor, e ele termina esse bloco de alerta no verso 12 do seu capítulo 11, dizendo assim: e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes dos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Então, se você ler o capítulo 11, você vai perceber que uma série de consequências para o povo de Israel aconteceu por quê? Porque o povo de Israel não guardou os estatutos do Senhor, ele se conformou aos estatutos, ao padrão de vida dos povos que os cercavam, negando diretamente o que nós lemos lá no texto de Levíticos. Ainda nos evangelhos, Mateus capítulo 6, verso 8, Cristo ensinando sobre a oração, ele termina dizendo bem assim: e orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então, Cristo deixando bem claro para os discípulos, para aqueles que estavam ouvindo, que o cristão não deve se assemelhar ao gentio. Ainda nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos o texto extremamente conhecido por todos, Romanos 12, capítulo 1, verso 1 e 2, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o texto que é extremamente conhecido, em que o apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo também reforçando, frisando, marcando cada vez mais a ideia de que o cristão não deve se conformar ao padrão de vida, ao padrão secular, ao padrão não cristão, ao padrão externo. E nós temos também o texto que nós lemos no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, em que o apóstolo Pedro por várias vezes diz: não vos conformeis, não façam dessa forma, mudem de comportamento, deixem para trás aquilo que vocês viviam anteriormente. Então, há uma série de alertas para a igreja, para os cristãos, que o conformismo também não é a resposta. Ou seja, o cristão é chamado a viver no inconformismo. O cristão é chamado a viver fora do padrão, que é o padrão natural das coisas, o padrão que o mundo prega, o que as pessoas, que a sociedade de uma forma geral prega. E nesse processo de enfrentar essa dificuldade, que é viver no mundo sem ser do mundo, viver no mundo sem se isolar do mundo e viver no mundo sem se conformar ao mundo, nós vamos encontrar 4 grandes obstáculos que nós vamos estudar ao longo dessa noite, nós vamos analisar ao longo dessa noite e veremos como o apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, nos dá a resposta para vencer esses 4 desafios. Os 4 desafios que nos são apresentados é o pluralismo, o relativismo ético, o materialismo e o narcisismo. Diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Primeiro você precisa entender o que é pluralismo.
tá? O que é o pensamento pluralista? O pensamento pluralista vai nos apresentar a ideia de que todo ismo tem seu valor, ou seja, toda filosofia, todo pensamento, toda forma de se analisar alguma coisa tem o seu valor. Ou seja, o pluralismo, ele rejeita a ideia de verdades absolutas. O pluralismo não permite que você tenha uma verdade que seja apresentada como a única verdade, a última verdade, a verdadeira verdade, se é que é possível essa redundância. Mas, de qualquer forma, o pluralismo está permeado no meio da nossa sociedade. Hoje é impossível para nós apresentarmos convicções, dogmas ou qualquer tipo de credo onde se aponte uma resposta concreta para os dilemas da humanidade e que ele não seja questionado, porque, na verdade, o pluralismo é coberto por uma espécie de intelectualismo humilde, diz que, na verdade, toda a opinião deve ser considerada. Então, a verdade não pode ser absoluta, porque se alguém se apresenta com uma verdade absoluta, significa que essa pessoa tem domínio sobre o todo. Se ela tem o domínio sobre o todo, ela está acima dos outros. E como não é possível aceitarmos alguém acima de nós, ou alguém que tenha acesso à verdade absoluta, então nós rejeitamos os conceitos pluralistas, ou melhor, nós rejeitamos os conceitos singularistas e aceitamos os conceitos pluralistas. Ou seja, tudo tem vários pontos de vista para ser explicado. Qualquer situação tem um ponto de vista que deve ser considerado. Em outras palavras, o pluralismo questiona a exclusividade e a singularidade. Se o pluralismo questiona a exclusividade e a singularidade, como é que os cristãos podem apresentar uma fé ou um credo que diz que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida? Como é que o cristianismo pode apresentar-se como uma fé que dá a resposta completa para todas as coisas, que dá a resposta absoluta para os dilemas da humanidade? Então, o cristianismo, ele não pode ser apresentado dessa forma, porque, na verdade, as pessoas vão dizer que quando o cristão se apresenta com uma verdade absoluta, ele está se pondo acima dos outros. Se ele está se pondo acima dos outros, ele não pode ser considerado, porque, na verdade, todos nós temos direito de ter uma opinião sobre algum assunto. E aí nós caímos no pluralismo. Acontece que o apóstolo Pedro, no verso 17, acompanhe comigo, do verso 17 até o verso 21, ele nos dá a seguinte análise. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro nos deixa bem claro que a única forma de termos fé em Deus é por meio do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, derramado em favor dos seus, que permite que o ser humano consiga ter fé em Deus, consiga depositar esperança em Deus, consiga ter ligação direta com Deus. Então, num ambiente ou numa sociedade de conceitos pluralistas, esse tipo de afirmação não é aceito pela sociedade, porque aí você está querendo dizer que a sua fé, ela tem a resposta acima das outras fés ou das outras respostas possíveis. Acontece que o cristão, ele é convocado a viver numa sociedade compreendendo e agindo de forma que a verdade que ele tem em mãos, que é o texto bíblico, é a verdade absoluta. A Bíblia se apresenta como solução absoluta para todos os problemas do homem.
ela se apresenta como a solução, a única resposta que pode ser dada para solucionar os embates e os dilemas e os problemas que o homem tem, as dificuldades que o homem tem, as dúvidas que o homem tem, as questões existenciais do homem. O cristão é convocado, num ambiente pluralista, a pregar que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo não é uma resposta. Jesus Cristo não é uma opção dentre muitas opções. A ideia de que todos os caminhos levam a Roma, ou de que todas as religiões levam a Deus, porque todas as religiões conseguem ter um vislumbre de Deus, isto é equivocado. Isso é fruto de um conceito pluralista. Isso é fruto de uma consciência pluralista instalada na nossa sociedade. O cristianismo é exclusivista. Só a Bíblia é a resposta. Só Jesus Cristo é a solução. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há salvação fora do que a Bíblia nos apresenta como forma de salvação. E a forma de salvação é crer em Cristo Jesus, confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E confessar Cristo como Senhor e Salvador exige do cristão o inconformismo com o ambiente plural, a ponto dele levantar-se e afirmar: há uma resposta absoluta, há uma verdade absoluta, há uma solução única, Jesus Cristo. O único caminho de volta para a casa do Pai é Jesus Cristo. Não há outra solução. Então, no ambiente, diante do desafio do pluralismo, a igreja, os cristãos, o discípulo radical, ele é convocado a ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é singular, não há outro Salvador semelhante a Cristo. Não há outro nome que importe ser pregado a não ser o nome de Cristo. Não há outro nome que importa ter, onde importa haver salvação, a não ser em nome de Jesus Cristo, a não ser por meio de Jesus Cristo. O cristão radical, o discípulo radical, é convocado a afirmar a singularidade de Cristo. Caminhando nesse universo, nesse mar do pluralismo, nós caminhamos para a outra face dessa moeda, que é o relativismo. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. E o que é o relativismo? O relativismo é o conceito filosófico ou idealista de que todas as coisas devem ser consideradas, porque todo ponto de vista é um ponto de vista a ser considerado, porque não há verdades absolutas, então toda verdade apresentada, ela deve ser relativizada, ela deve ser olhada com algum nível de desconfiança, porque ela não pode enxergar o todo, ela não pode compreender a verdade como um todo. E nós vivemos hoje num ambiente extremamente relativista. Nós estamos acompanhando pela televisão, pelos jornais e pelas mídias, toda essa confusão que aconteceu com as mostras de arte, tanto lá em Curitiba quanto em São Paulo. E qual é o cerne da discussão nesse momento? O conceito de arte. A discussão é: o que se fez lá é arte ou não é arte? Alguns que defendem dizem não, aquilo é arte. Outros dizem que não, aquilo não é arte, é pedofilia, é abuso de criança, é qualquer outra coisa semelhante, mas não é arte. Por quê? Porque o conceito de arte se tornou relativo. O conceito de arte é relativo. Eu não posso afirmar que determinado tipo de mostra artística não é arte. Então, a ideia do relativismo está permeada no nosso meio, a ponto de não termos mais a capacidade de apontar questões primárias. Isso é, isso não é. Nós não podemos falar isso, porque, na verdade, isso depende do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, aquilo é arte. Do seu ponto de vista, isso não é arte. E assim, nós continuamos discutindo diversas outras coisas. O relativismo chega a um ponto de botar em xeque questões morais e questões éticas. Por exemplo, cada
cada linha profissional ou cada grupo profissional tem o seu próprio código de ética. Ou seja, o que é uma atitude ética para um advogado não necessariamente é uma atitude ética para um médico, ou não necessariamente fere a conduta ética de um outro profissional. Por quê? Porque a ética é relativizada a partir do ponto de vista do profissional. Dentro daquele ambiente profissional, esta conduta não é ética. Dentro daquele outro ambiente profissional, aquela conduta é ética. Por quê? Porque a ética foi relativizada. Nós não temos como apresentar um padrão ético absoluto. Acontece que a Bíblia apresenta um padrão ético absoluto. A Bíblia apresenta um padrão ético que é o padrão ético para toda a humanidade. A Bíblia apresenta um padrão ético que é a resposta para todos os problemas e que soluciona todos os dilemas. Se você estudar, adentrar e analisar o Decálogo, os 10 mandamentos, você vai perceber que os 10 mandamentos é o padrão ético de Deus para a humanidade. Não roubarás, não matarás, não furtarás, ou seja, não atingirás o seu próximo e adorarás a Deus acima de todas as coisas. Esse é o padrão ético absoluto de Deus. Acontece que, como a ética foi relativizada, porque todas as coisas devem ser relativizadas num ambiente plural, porque a verdade absoluta não pode ser clamada por ninguém, porque se eu clamar a verdade absoluta para mim, eu estou me colocando acima das outras pessoas, então a ética passou a ser relativizada. Nós chegamos ao ponto de considerar, dentro do estudo de ética, a ética entre bandidos. Bandidos têm o seu próprio código de ética. Como é que eu posso entender se a ética é o estudo do bom comportamento, é o estudo daquilo? Como é que eu posso entender que dentro de um ambiente criminoso há um código de ética? Eu consigo fazer esse estudo quando eu relativizo o conceito de ética. Quando eu passo a dizer que o conceito de ética não pode ser... E depois o verso 2, o capítulo 2 do verso 1. O capítulo 2, verso 1. Verso 14 do 1, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Esse é o verso 1 do capítulo 12, do capítulo 2, me desculpe. Então, a partir da perspectiva que o apóstolo Pedro nos apresenta, eu não tenho como entender, se eu sou um discípulo radical, se eu desejo ser um discípulo radical, eu não posso acatar a ideia de que existe um padrão ético relativo. Na verdade, eu entendo que existe um padrão ético absoluto. Percebam que o apóstolo Pedro deixa bem claro, existia um comportamento errado e existe um comportamento certo. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, antes estava um comportamento errado. Agora existe um comportamento certo para o cristão. E aí ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. O padrão ético do cristão é a santidade. O padrão ético para o discípulo radical é a busca pela santidade. E a busca pela santidade é amoldar-se a Cristo Jesus. Amoldando-se a Cristo Jesus, você se enquadrará dentro daquilo que a Bíblia entende que é certo ou que é errado. Então, para o cristão, para o discípulo radical, há um padrão ético absoluto. E depois ainda deixa, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e inveja. Ou seja, existem comportamentos que o cristão precisa se despojar. Existem comportamentos que o cristão não pode admitir dentro da sua vida. Então, existe um padrão para o cristão. E, em frente ao desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade de obediência. O cristão é comandado a obedecer esse padrão ético bíblico. É comandado a obedecer esse padrão de vida bíblico. É comandado a obedecer esse padrão que a Bíblia nos apresenta. O apóstolo Pedro deixa bem claro, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância.
o desafio do relativismo nos leva ao terceiro desafio, que é o desafio do materialismo. Diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui na Terra. O materialismo é uma preocupação com coisas materiais que pode abafar a nossa vida espiritual. A maneira pela qual a nossa sociedade se organiza nos nossos dias é baseada exclusivamente no conceito de sucesso. E qual é o conceito de sucesso da nossa sociedade? Acúmulo de posse. Quanto mais posses você tiver, maior será o seu sucesso. Isso é muito claro. Se você tem um carro caro, significa que você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Se você faz viagens caras, extravagantes, se você usa roupas caras, usa acessórios caros, tem condições de comprar material, equipamento eletrônico, coisas que têm bastante valor agregado, valor financeiro agregado, você é alguém de sucesso. Você nunca vai imaginar que, de repente, um profissional de sucesso acorda todos os dias e pega um ônibus para ir para o trabalho. Você nunca vai imaginar isso. Você vai dizer, não, esse cara não pode ser um homem de sucesso. Ele está indo de ônibus para o trabalho. O sucesso é ter o seu carro. Vou dar aqui um exemplo. Eu estava fazendo compra, eu estava no mercado um dia desse, e estava passando as compras no caixa, e eu ouvi a conversa entre a moça que estava empacotando as compras e a moça que estava no caixa passando as compras. A moça que estava empacotando disse bem assim, se eu passar no meu período de teste aqui, eu vou fazer um consórcio de uma Honda Bis para mim. Eu ouvi aquilo e fiquei pensando, não invadindo a mente daquela pessoa para saber o que é, mas percebam que a primeira coisa que ela pensou no momento em que ela se estabeleceu no emprego é adquirir um bem, um patrimônio que ela ainda não quitou, mas que vai quitar ao longo de muito tempo, porque aquele patrimônio, de alguma forma, se relacionará com ela como alguma conquista. Então, ela vai dizer, eu comprei uma moto, ainda que ela não tenha terminado de pagar. É óbvio, ela pode precisar da moto para ir para o trabalho, para outras coisas, a questão não é essa, a questão é, o nosso objetivo, a nossa sociedade nos impõe a ideia de que você só conquistará as coisas se você comprá-las, se você adquiri-las, se você acumulá-las. Quanto mais você tem, maior é o seu sucesso. Acontece que, em nome dessa busca desenfreada por um sucesso de acúmulo, associado ao acúmulo, a gente busca cada vez mais estudo, preparo, e essas coisas consomem todo o nosso tempo e consomem um tempo que muitas vezes deveria ser dedicado a outras coisas. Então, famílias, muitas vezes, têm tudo. O pai, a mãe trabalhou ao longo de muito tempo, angariou muito material, angariou muitos bens. Os filhos têm acesso a tudo, mas não têm acesso à presença do pai. Não têm acesso à presença da mãe, porque eles estão lá, na labuta, conquistando mais coisas. Estão se ocupando de acumular bens. Eu não estou pregando aqui contra o trabalho, tá? O trabalho dignifica o homem, o trabalho glorifica a Deus, o trabalho é bênção de Deus, o trabalho foi instituído por Deus. O que eu estou aqui alertando, e o que a Bíblia nos alerta, é essa busca desenfreada por ter coisas. É essa busca desenfreada por angariar cada vez mais coisas. Isso nunca se reverteu em coisas positivas. Você mesmo vasculhe na sua mente aí, você vai achar exemplo de pessoas que conquistaram tudo e perderam a família no meio do caminho. Você vai lembrar de exemplos de pessoas que conquistaram tudo, mas a família se destruiu na geração seguinte. O ditado entre os próprios especialistas da área dizem que o avô rico, o pai, ou melhor, avô milionário, pai rico, filhos pobres. Tá? Eu sei que eles fazem uma aplicação diferente disso, mas isso demonstra bem claramente que a busca desenfreada pelo material, pelo ter, tá, se desdobra muitas vezes na destruição da estrutura familiar. Então, nós temos famílias que vivem nababescamente, com tudo aquilo que poderia dar prazer e segurança para a sua vida, mas espiritualmente e
dentro da sua relação, vivem de forma miserável, não têm prazer na vida, não têm alegria no que têm, não conseguem olhar para suas posses e nelas encontrarem algum tipo de contentamento. Prestem atenção até no uso desta palavra. Nós usamos a palavra contentamento de uma forma pejorativa. Você chega para a pessoa, mas você vai se contentar com isso? Contentar é se alegrar. Contentar está ali, radicalmente, a palavra está ligada à ideia de alegria, é ficar contente com aquilo. Mas nós transformamos a palavra em algo pejorativo. Então você olha para aquela pessoa e diz, mas você vai se contentar com esse emprego que você tem? Você vai se contentar com esse carro que você tem? Você vai se contentar com esse salário que você recebe? Então nós transformamos o quê? Transformamos o sentido da palavra por conta de um pensamento materialista, por conta de uma influência materialista. E essa influência materialista, como cristãos, nós somos convocados a ter um comportamento diametralmente oposto. O comportamento que a fé cristã nos chama, o comportamento que a fé cristã propõe para o discípulo, e o discípulo radical, é um comportamento de abnegação, diametralmente oposto. Percebam que no texto, leia comigo, capítulo 1, verso 17, e depois o capítulo 2, verso 11, da carta de 1 Pedro, diz bem assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem a guerra contra a alma. O cristão é convocado a um comportamento oposto à busca pelo materialismo, porque o cristão é peregrino. O discípulo radical é peregrino. O discípulo radical é tratado no texto bíblico não como alguém que fixará suas raízes nessa existência. O cristão é tratado como alguém que fixará suas raízes na existência do porvir, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Então não cabe ao cristão perder a sua vida em busca de algo que será destruído. O próprio Cristo diz, não ajunteis nem ouro nem prata, que são corroídas e que o ladrão rouba. Não ajunteis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destrói, mas ajunteis para vós tesouros no céu. Então, nesse sentido, nesse caminhar, nesse entendimento, diante desse materialismo, nós somos convocados a ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos. Melhor coisa é dar do que receber. O cristão é convocado a viver uma vida não é uma vida simplória, no sentido de que você não tenha direito a ter benefícios, a ter uma casa boa. A ideia que a Bíblia nos traz é de que o cristão deve viver uma vida sem estar arraigado a essas coisas, sem estar amarrado a essas coisas, sem perder a sua vida ou colocar em risco a existência pacífica da sua família por conta disso. Então, nesse sentido, não cabe ao cristão viver desenfreadamente em busca de acumular riquezas. Infelizmente, eu não tenho outra palavra a não ser essa para isso. Viver uma vida desenfreada em busca de materialismo, em busca de algo material, onde você possa ancorar as suas esperanças, isso é pecado. É pecado. Porque o cristão não foi convocado a depositar as suas esperanças em bens materiais, ele foi convocado a depositar as suas esperanças em Cristo Jesus, porque nós somos peregrinos, nós estamos aqui só de passagem. O cristão radical, o discípulo radical, precisa entender que ele está de passagem, ele é peregrino. Óbvio, eu não estou pregando que você deva largar o seu emprego e agora vou me dedicar única e exclusivamente a pregar o Evangelho até que a morte venha,
Não é isso. Eu não estou dizendo que você deva largar o seu emprego. O que eu estou dizendo é, analise se a sua relação com o emprego está lhe consumindo de tal forma, se a sua relação com o trabalho, com a conquista material, está lhe consumindo de tal forma que você está destruindo as coisas pelo seu caminho. Perceba se isso está se tornando para você algo que está lhe afastando de Deus. E aí busque uma vida mais simples. Busque uma vida onde você se contente com o que você tem. Onde você consiga ter prazer naquilo que Deus te abençoou, nas posses com as quais Deus te abençoou. Onde você consiga olhar para aquilo e agradecer a Deus, porque o Senhor te deu aquelas coisas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai que está nos céus. Então, toda bênção que há na sua vida foi Deus que te deu. Se você tem posses, agradeça a Deus por ela. Aprenda a se contentar com isso. Aprenda a ter alegria nessas coisas. Não deixe que esse ambiente materialista consuma você, de forma que você se afaste do conceito bíblico de discípulo. Aí você vai deixar de ser um discípulo radical e vai se perder nesse universo. O materialismo nos leva à sua outra face, que é o narcisismo. Então, diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. O narcisismo é uma expressão, é um amor excessivo por si mesmo. Todo mundo, talvez a maioria conheça, se você não conhece, eu vou resumir brevemente o mito de Narciso. O mito de Narciso diz que havia um homem tão belo, que ele, ao ver a sua face refletida no espelho d'água, no rio, né, ele se apaixonou por ele mesmo, porque ele era muito belo. E ele, de tão apaixonado que estava por si mesmo, ele tentou tocar em si, tentou se aproximar da imagem e caiu dentro d'água e se afogou. E morreu por conta do amor que ele tinha por ele mesmo. Então, daí vem a expressão narcisismo. E, dentro da nossa sociedade, nós vivemos um ambiente extremamente narcisista. Por conta dessa ideia materialista de que nós precisamos cada vez ter mais, acumular mais, nós nos tornamos pessoas narcisistas. Nós pensamos única e exclusivamente em nós mesmos. Nós queremos angariar para ter, para nós, para prazer nosso, para proporcionar a nós mesmos algum tipo de prazer, para proporcionar a nós mesmos algum tipo de conquista que eu possa dizer, isso aqui é meu, isso aqui fui eu que conquistei, isso aqui é minha posse, isso é meu. E nesse processo narcisista que está extremamente difundido na nossa sociedade, nós destruímos tudo pelo nosso caminho. Porque não importa mais o outro, importa a mim primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que diz o ditado? Acontece que a Bíblia nos convoca a um comportamento totalmente oposto. O comportamento do discípulo radical é o comportamento da abnegação, é o comportamento do liberalismo, é o comportamento da liberalidade, é o comportamento do desprendimento em favor do próximo. Deixe-me falar uma coisa para os meus irmãos aqui. Você pode achar estranho, mas se Deus, pela graça de Deus, que fomos resgatados sem merecimento, que fomos resgatados por um amor que nos é dado de forma que nós não merecêssemos esse amor. Então, nós somos convocados a ter uma vida de amor fraternal, uns pelos outros. O cristão, o discípulo radical, é convocado a combater o conceito, a ideia narcisista, a ideia egocêntrica. O apóstolo Paulo vai dizer, no que for possível, façamos bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. O que o apóstolo Paulo deixa bem claro é que o cristão é convocado a fazer o bem a todos, mas ele é convocado de uma maneira especial a fazer o bem ao seu próximo, e o seu próximo está aqui também. Muitas vezes nós nos envolvemos dentro do ambiente da igreja e queremos vir aqui apenas consumir o material que a igreja nos oferece. Então nós consumimos os cultos, nós consumimos as classes, nós consumimos os retiros, nós consumimos os congressos, mas nós não nos dispomos a
nos envolver num amor fraternal com as demais pessoas. Meu irmão, isso é narcisismo. Quando você vem aqui só para cuidar da vida do seu próximo, participar da vida do seu irmão. Porque diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. Como diz o texto, tendo em vista o amor fraternal, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O amor fraternal é uma marca do discípulo radical. O amor fraternal é uma marca do discípulo radical. Então, meus irmãos, diante desses desafios que nós temos, diante dos desafios que a sociedade nos impõe, o desafio do relativismo, o desafio do pluralismo, é convocado a ter uma vida exemplar, de forma diferente. Eu quero finalizar lendo o finalzinho do texto, que diz assim, no verso 11 do capítulo 2 já. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Entenda isso aqui, meu irmão. O apóstolo Pedro está dizendo, comportem-se de maneira exemplar perante as pessoas, porque no comportamento exemplar de vocês, quando eles tentarem falar mal de vocês, quando eles tentarem tratar vocês como malfeitores, como ladrões, como pessoas que estão mentindo, no dia da visitação, no dia que Deus voltar, eles verão que vocês eram o resplandecer da glória de Deus e glorificarão a Deus. Eles glorificarão a Deus pelo comportamento exemplar da igreja, porque diante de um ambiente pluralista, narcisista, um ambiente materialista, um ambiente relativista, a igreja se manteve firme, a igreja se manteve exemplar, afirmando verdades absolutas, afirmando a verdade absoluta de que só Jesus Cristo salva, tendo uma vida simples, buscando o amor fraternal uns com os outros, tendo uma vida exemplar, de forma que aqueles que estão lá fora enxergarão a igreja e darão glória a Deus, ainda que tentem falar mal da igreja ao longo da sua vida. Não conseguirão, porque quando verem a Deus no dia da visitação, verão que a igreja se comportou de acordo com aquilo que Deus havia dito para que ela se comportasse, e aí darão glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós fica o desafio, tá? Para nós fica o desafio de termos uma vida diferente, de termos um comportamento diferente. Fica o desafio para você de internalizar essa característica do discípulo radical, o inconformismo. Não se conforme aos padrões que são apresentados. Não se conforme aos padrões relativistas, pluralistas, narcisistas e materialistas que lhes são apresentados. Apresente-se como um cristão, como um discípulo radical, ancorado na palavra do Senhor, ancorado na fé que lhe foi outorgada por meio do sangue de Cristo. E comporte-se de maneira exemplar, tenha uma vida exemplar. Isso servirá para glorificar a Deus por meio da sua vida. Pessoas reconhecerão a Deus pelo comportamento exemplar. Na semana que vem, nós veremos uma nova característica. Eu convido você a participar dessa série de pregações que nós inauguramos hoje. Eu convido você a aprender e identificar na sua vida essas 8 características do discípulo radical. E aquelas que você não identificar, você começar a trabalhar na sua vida, de forma que você apresente essas 8 características. Vamos orar para encerrar? Depois da oração, eu passo a palavra para o pessoal da música. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai, e te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Te agradecemos porque a Tua palavra falou aos nossos corações, porque ela foi simples, porque ela foi direta, assim como
sempre é quando nós nos dispomos a te ouvir falar, de maneira simples e objetiva, que nós devemos ter um comportamento diferente. Somos teus filhos, fomos resgatados pelo preço que tu pagaste na cruz, fomos remidos pelo teu sangue, fomos transformados em nova criatura. Ajuda-nos a nos comportar como nova criatura. Ajuda-nos a vivermos inconformados com os padrões que nos são apresentados. Ajuda-nos a não nos conformarmos aos padrões que ferem a Tua palavra, que ferem a Tua vontade para as nossas vidas. Pelo contrário, ajuda-nos a ser sal, ajuda-nos a ser luz, ajuda-nos a mostrar às demais pessoas que existe sim verdades absolutas. Ajuda-nos a mostrar às outras pessoas que existe sim um padrão ético absoluto que o Senhor deixou para nós na Tua revelação, na Tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com esse padrão. Perdoa as nossas falhas. Teu Santo Espírito nos incomodes a sermos discípulos radicais, discípulos ancorados naquilo que o Senhor deseja para nós. Ajuda-nos, Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode ficar em pé.